Bom, você deveria assistir esse vídeo para entender todos os motivos por que o prefeito vem se posicionando nessa questão da insalubridade. Nós tivemos aqui recentemente mais uma manifestação do Ministério Público que foi questionado, né? Um servidor da prefeitura, que também é formado em direito, fez um questionamento, se eu não me engano, eu ouvi dizer, junto com outros vereadores da oposição, que fizeram um questionamento ao Ministério Público, perguntando para que o Ministério Público se manifestasse em relação à questão de uma notificação extrajudicial que o Ministério Público fez à Prefeitura e também, perguntando sobre a questão aí do salário base do servidor que ele estabelece nessa notificação, para que estabeleça que a insalubridade é sobre o salário base, aquilo que a gente já vem falando desde o começo e aquilo que está escrito na legislação. Mas vamos aqui então ver esse novo documento que chegou para a gente no dia de hoje do Ministério Público, como que ele se manifesta respondendo a esse questionamento dos servidores aí. Ele começa aqui. O que aconteceu? Alteração, isso é o questionamento do servidor ao Ministério Público. Alteração de forma ilegal na base de cálculo promovido pelo Poder Executivo. Ou seja, ele está dizendo que o prefeito alterou de forma ilegal o cálculo de insalubridade dos servidores do Executivo para o pagamento adicional de insalubridade. E também o que ele espera do Ministério Público. Respeitosamente, esperamos esclarecimentos sobre a notificação extrajudicial assinada no dia 13/6 por essa promotoria. Bom, então vamos lá a resposta do Ministério Público. E ele fala, é o relatório necessário. De início, deve ser observado que, por diversas oportunidades, desde a gestão anterior, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem instado a Prefeitura Municipal de Taubaté a adotar providências administrativas voltadas a regularizar a questão relativa aos pagamentos de adicionais de insalubridade e de modo que se mostre necessária e oportuna a iniciativa da gestão atual para promover análises individualizadas. Ou seja, o Ministério Público sempre falou isso, o Tribunal de Contas também, que os processos de insalubridade têm que ser individualizados, ou seja, servidor por servidor tem que ter um processo dizendo por que ele tem direito ou não à insalubridade. E aí ele continua aqui, da situação funcional de cada servidor do Poder Executivo, contemplando com o pagamento dessa vantagem pessoal, visando a preservação do patrimônio público, sem que com isso se ofensa ao interesse do servidor do Poder Executivo, passível de enquadramento nos termos das normas vigentes. Ou seja, ele fala exatamente que a Prefeitura tem que fazer um processo individualizado, mas respeitado o direito de cada servidor. Aquele servidor que tem direito à insalubridade permanece. O direito do servidor que não tem direito à insalubridade vai perder. Conforme consta da notificação extrajudicial, acima citado, o adicional de insalubridade, que faz jus o agente público, tem como base o cálculo exclusivamente os vencimentos do cargo efetivo, ou seja, as atribuições pecuniárias correspondentes à referência inicial de enquadramento pelo exercício do cargo, ou seja, cada servidor que prestou um concurso, ele entra na Prefeitura e tem uma referência inicial do cargo dele, estabelecida em lei. E é sobre essa referência que é calculada a insalubridade. Não pode ser sobre anuênios e outras demais vantagens. E ele fala lá, continua, cessa com a eliminação da condição ou do risco que deram causas à concessão. Portanto, a referida vantagem pessoal não se incorpora aos vencimentos do cargo efetivo. Ou seja, o servidor, a partir da hora que ele saiu de uma função ou de um cargo no qual ele está exposto à insalubridade, ele deixa então de ter direito à insalubridade porque ele não está mais naquela condição. Ou seja, isso não faz parte do salário dele. Pois as vantagens pecuniárias concedidas em decorrência da peculiaridade do serviço com adicional de insalubridade são transitórias, Então, não é eterno essa condição de insalubridade. E é aí que eu falo sempre, que o TAC do Ministério Público do Trabalho, quando ele estabelece o plano de gerenciamento de risco, quando você toma medidas para reduzir esse risco, você automaticamente reduz também a insalubridade da pessoa, ou fazendo com que ela ou diminua o valor que ela receba, ou chega até zero, se for o caso. Continua o Ministério Público. O agente público que estiver recebendo adicional de insalubridade sem exercer função que lhe exponha diretamente ao risco e o comprometimento real ou potencial da sua saúde, deverá deixar de recebê-lo, da mesma forma que vier a receber adicionais de insalubridade, no montante diverso daquele correspondente à sua realidade funcional, segundo o decreto do Poder Executivo, deverá providenciar administrativamente o devido estorno, sob pena de poder vir a ser compelido a tanto administrativamente ou juridicamente. Ou seja, o Ministério Público está dizendo que o servidor que não tem direito, mas receber a insalubridade, deve automaticamente comunicar à Prefeitura para que possa fazer o estorno desse dinheiro de volta para os cofres da Prefeitura, porque senão ele pode responder administrativamente ou judicialmente. Isso que quem está dizendo é o Ministério Público de Taubaté. Logo, o pagamento do pré-citado adicional está condicionado à existência de um decreto regulamentar municipal de autoria do prefeito municipal de Taubaté, que possui natureza complementar, portanto, constitui condição indispensável para que se efetive a execuidade da lei. Ou seja, o Ministério Público está dizendo que a lei do servidor, o Estatuto do Servidor, diz que a insalubridade
ela deve ser regulamentada por decreto. Ou seja, o prefeito precisa fazer um decreto para que estabeleça o direito do servidor, quais são as condições para ele receber esta insalubridade, né? E nós falamos isso desde o começo. O prefeito precisa fazer um decreto para regulamentar isso, porque a lei determina, sem o decreto do prefeito, não existe base legal para que o prefeito pague as insalubridades, o que eu já sempre falei. Por outro lado, a existência de um decreto legislativo aprovado pela Câmara Municipal, sustando os efeitos do decreto, editado pelo Poder Executivo, impede o pagamento das vantagens pessoal, até que seja regularizado de fato, mediante a edição de um novo decreto. Eu sempre falei isso. Se não tiver um decreto do prefeito regulamentando, o prefeito não pode pagar a insalubridade. Todos os servidores, eu falei isso aí, quando a Câmara Municipal revogou o decreto do prefeito, e pelo contrário, ela não revogou, ela suspendeu os efeitos do decreto, ela impediu que o prefeito pagasse a insalubridade para todos os servidores. Ele colocou em risco todos os servidores. Na verdade, quem tirou a insalubridade de todos os servidores foi o decreto da Câmara, que revoga o decreto do prefeito. Por isso, o decreto é necessário que seja feito. E por isso o prefeito, no dia de hoje, acabou agora, né, de sair um decreto, um novo decreto de insalubridade que regulamenta, respeitando aquilo que está na lei e respeitando todos os apontamentos do Tribunal de Contas, como também agora do Ministério Público, né, dizendo que é necessário um decreto para regulamentar a questão da insalubridade na cidade de Taubaté. Caso o chefe do Poder Executivo venha a ordenar despesas desta ordem sem a observância das formas legais e regulamentares, ele poderá incorrer na prática de ato de improbidade administrativa. Ou seja, se o prefeito pagar insalubridade para qualquer servidor sem um decreto que regulamente, este valor pago para o servidor é considerado de forma irregular e o prefeito, então, poderia se enquadrar numa improbidade administrativa. Por isso é necessário que o prefeito faça um decreto para a regulamentação da questão da insalubridade. Quanto à previsão contida no artigo 152 da Lei Complementar, que é a Lei do Estatuto do Servidor, né, versa sobre a progressão. Importante salientar que, no contexto do serviço público, ela se refere ao avanço do servidor dentro da carreira, através da passagem de um nível superior na sua carreira. Então, ou seja, a progressão de carreira, que é o plano de carreira, é que ele está estabelecendo esse artigo, que são os anuênios, que é os 2% por ano. Então, o que acontece? O próprio Ministério Público está apontando aqui que é necessário um plano de carreira para que o servidor possa receber os anuênios. Então ele aponta uma outra questão de uma possível irregularidade. Ele continua aqui. Essa progressão pode ser horizontal dentro da mesma classe ou categoria, ou vertical, com mudanças para uma classe superior, dependendo do plano de carreira, conforme deixa claro o título 4º, capítulo 7º da pré-citada lei complementar, que é a 01, que é dos servidores, né? Então eu sempre falei isso. Se você progride automaticamente 2% ao ano, então não precisa de plano de carreira. Mas o próprio Ministério Público aponta que para que o servidor tenha direito a esses 2% de anuênio, é necessário um plano de carreira. Então ele fala que, contudo, no Estatuto do Servidor do Poder Executivo de Taubaté, nem qualquer outra lei no município instituiu o plano de carreira, de modo que conceder benefício de natureza financeira aos servidores nessa condição, a título de progressão, configura teratologicamente, não, ou seja, que significa isso, uma irregularidade. Então, o que o Ministério Público está apontando aqui é que fazer essa progressão do servidor por anuênio, sem um plano de carreira, constituiria aí uma irregularidade também, né? Ou seja, é necessário um plano de carreira para que isso. E ele continua aqui, ó. Houvesse plano de carreira, a ocorrência na progressão horizontal ou vertical daria ensejo apenas a mudança de nível remuneratório do servidor, expresso numa das referências da tabela de vencimento, que vai de maior a menor. Então, um plano de carreira está dizendo que o servidor entra naquela carreira nesse nível salarial e vai progredindo ao longo dos anos até chegar ao final da carreira dele, então, num salário menor até o maior, que é quando ele chega no final da carreira para a qual ele prestou o concurso público. Então, é importante a gente entender essas questões, porque é o Ministério Público se manifestando, dizendo aquilo exatamente que a gente estava falando desde o começo, né? Que era necessário um decreto para regulamentar a questão da insalubridade no município de Taubaté, né, porque os apontamentos todos estavam irregulares, tanto do Tribunal de Contas quanto do Ministério Público, né, para que a gente possa pagar isso de forma correta, regular, para os servidores da Prefeitura, para que a gente não possa incorrer em nenhuma irregularidade. Engraçado que isso aconteceu durante muitos e muitos anos dentro da Prefeitura, né, e ninguém viu isso, né, mas o Tribunal de Contas apontou em 2023, 2024 e agora em 2025 também apontando essas irregularidades, né? E aí também o Ministério Público veio falando aqui da questão de incorporação dos vencimentos, né? Dessas vantagens, ou seja, ele fala que somente se incorpora determinada vantagem ou gratificação recebida pelo servidor quando ela é prevista em lei válida, ou seja, muitos falam de direito adquirido, não, tá lá, eu sempre recebi assim,
de forma irregular. E aí ele fala, já a irredutibilidade do salário apenas autoriza a preservação do valor dos vencimentos, ou seja, aquele vencimento definido no cargo, na tabela de referência dos cargos, aquilo lá é irredutível. Agora, as demais vantagens que você recebe de forma irregular fora da lei, isso não preconiza aqui, né, na questão da irredutibilidade dos vencimentos do servidor. Isso que ele está dizendo aqui é o próprio Ministério Público. Então, ele aponta exatamente isso na manifestação dele aqui. Ele fala assim, tenha-se presente que a irredutibilidade dos vencimentos não importa afirmar a legalidade dos fatos, o pagamento de vantagens em razão da progressão sem a existência de um plano de carreira, pois um fato ilegal, portanto, contrário ao direito, não pode produzir efeito legal. Então, está aqui a manifestação do Ministério Público, Taubaté, falando sobre o plano de carreira dos servidores, falando sobre a questão da insalubridade, e ele fala aqui no final dessa manifestação dele, que ele convida aí, então, o prefeito de Taubaté a fazer um CAC, um compromisso de ajuste de conduta, para que assumir a obrigação da apresentação de um plano de carreira no município de Taubaté, para que a gente possa resolver essa questão do plano de carreira dos servidores, que eles possam receber os anuênios dele, que a gente possa pagar a insalubridade de maneira correta para todos os servidores no município de Taubaté. Então eu acho que é importante essa manifestação, espero eu que a gente chegue num ponto final agora, com essa questão da insalubridade dos servidores, mostrando aqui que a gente, desde o começo, nós estamos agindo dentro da lei, com responsabilidade ao dinheiro público, tanto para que a gente possa respeitar os pagadores de impostos que pagam os seus impostos na cidade de Taubaté, que não é pouco, para que a máquina pública possa funcionar, mas também que a gente possa pagar os servidores de maneira correta, dentro daquilo que a lei diz, sem que isso traga nenhum prejuízo para o prefeito na questão de uma improbidade administrativa. Então, muitas vezes as decisões erradas tomadas lá atrás trouxeram medidas amargas para o prefeito de hoje, mas a gente não vai se furtar na responsabilidade de tomar essas medidas necessárias conforme a lei diz. E dentro disso, como é o compromisso do próprio prefeito, a gente for ajustando a casa, colocando em casa em ordem, nós vamos estudar em outras medidas junto ao servidor para que a gente possa assim, valorizar o servidor que trabalha e toca a máquina da prefeitura para frente, mas sempre dentro da legalidade. Então, está aqui a manifestação do Ministério Público e que a gente possa entender melhor como isso funciona. Está aqui um vídeo um pouco demorado, mas eu acho que fica explicativo para vocês, para que vocês possam entender que a gente sempre trabalhou dentro da legalidade. Bom, ficamos por aqui, abraço e até a próxima.